conversarmos sobre o Espiritismo, né? Então a gente vai fazer uma oração primeiro, para que a gente possa, né, deixar as nossas energias mais decantadas, né? Então vamos fechar os nossos olhos, por favor. Pedir a Deus que nos auxilie nesse momento. Pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que também esteja presente na nossa oração e que possamos juntos trabalhar um pouco mais deste conceito espírita que tanto nos tem ajudado. Muito obrigado, Senhor, pela presença, pelos atendimentos, que seja feita a Tua vontade, que assim seja. Eu escolhi um tema bem presente na minha vida, que é Cristianismo e Espiritismo. É uma obra de Leon Denis. Leon Denis, eu estudei um pouco, né, já a biografia dele, hoje eu dei uma relembrada. Ele viveu 81 anos encarnado naquele período da França e deu continuidade ao trabalho de Allan Kardec do desencarne, não é, do Allan Kardec. Ele escreveu várias obras, entre elas Cristianismo e Espiritismo, o problema do ser, do destino e da dor e várias outras, né? E basicamente ele buscou a questão filosófica do Espiritismo, dando uma significação a essa verdade trazida pelo grupo de espíritos, o Consolador Prometido, que Jesus nos deu a chance de desfrutarmos ainda hoje para a nossa transformação. Então ele comenta nessa obra sobre as falhas, em algum momento, que a história trouxe para a divulgação da religiosidade. Não é? E é claro que eu não vou aprofundar, mas apenas como título, não é, de relação que tem o Espiritismo com o cristianismo, porque vejam bem que ele escreveu a obra Cristianismo e Espiritismo. Né? Ou seja, no sentido de que nós somos cristãos. E sendo cristãos, não é simplesmente pelo fato de termos o exercício de mediunidade que nos coloca em contato com as outras dimensões, é que nos faz diferentes de todos os cristãos, nos deveres espirituais de um bom cristão. E isso exige, né, compreensão filosófica e adequação em muitas coisas que nós estamos dentro do exercício da compreensão, repito, da lei de causa e efeito, adaptando em nossas vidas. Porque nós estamos em provas e expiações. Nós estamos em resgate espiritual. Nós estamos nos resgatando de nós mesmos. E ao nos resgatarmos de nós mesmos, dos nossos hábitos de vidas passadas, temos que lembrar uma coisa muito importante que Jesus disse, que é a persistência. E se eu não tiver compreensão filosófica do caminho que o cristianismo veio para me salvar, eu não vou persistir. Eu vou buscar outras visões do mundo cristão que existem e que são imediatistas. Eu não quero citar, né, mas enfim, para não criar polêmica, mas sim, existem promessas imediatistas de salvação, quando a única forma de nos encontrarmos, isso o Leon Denis colocou muito bem, dentro da vida cristã, é aceitarmos o nosso fardo, aceitarmos que nós, como o exemplo de quem entra num ônibus, e o ônibus está andando, e quando ele freia, o motorista freia, nós continuamos andando, não é? Mesmo que a gente queira ficar parado. As nossas energias semeadas, a nossa semeadura, elas continuam nos fazendo andar na direção do resgate. Nós entramos em algum momento de escolha espiritual no útero, de volta ao mundo carnal, para podermos amadurecer. Nesse caso aqui, onde nós estamos numa casa espírita, sabendo-se já que fala de reencarnação, sabendo-se já que fala das causas anteriores das aflições, que é um fato muito importante essa aceitação. O orgulho se abate quando sabemos que não somos perfeitos, quando não somos vítimas, quando nós erramos e estamos aqui para acertar as contas
de uma maneira positiva e pela caridade, pelo amor que cobre a multidão de pecados, a nossa jornada rumo à felicidade. Então nós aceitamos, com a direção dos Espíritos que interferem em nossas vidas, mas ainda também dentro de um respeito à nossa individualidade, escolhendo o tipo de influência que eles podem ter, sejam os anjos da guarda, sejam os espíritos bons, ou os inimigos de vidas passadas, os maus pensamentos, a influência da sociedade moderna que nos faz muita pressão nas escolhas, nos hábitos, na maneira de viver, não é? Nessa aceitação, portanto, quando voltamos ao útero, não como pessoas já velhas que voltassem ao útero, né, de uma mãe também, né, idosa, que é impossível cientificamente, mas pelo processo de que o que é da água, o que é do espírito é do espírito. Então, pelo processo da reencarnação, Leon Denis aponta algumas coisas que são muito importantes para o rejuvenescimento de uma doutrina espírita cristã, que é exatamente a prática do bem, do exemplo, e não só da filosofia, né, e também da ciência mediúnica, e só o contato com os espíritos. Muita prática negativa da mediunidade fez com que isso tornasse o medo um preconceito com relação aos mundos espirituais. Muitas vezes, não é, na história da humanidade, o fenômeno mediúnico aconteceu. Tanto é que Moisés proibiu o contato com os mortos, isso está na Bíblia. O Haroldo Dutra Dias, né, eu gosto de ouvir muito ele, né, ele fala que em alguma das palestras dele, os erros históricos cometidos pela Bíblia, e não é uma heresia a gente aqui contestar alguma coisa que está escrita, porque a partir do momento que ela está escrita, ela parou naquele tempo, foi escrita por pessoas, não é? E incapazes de serem perfeitas. Jesus Cristo tomou cuidado de não escrever para que não distorcessem, né? E mesmo assim, os evangelhos apócrifos, os que não são canonizados, autorizados pelas autoridades humanas, aos montes estão aí pela internet, né? O evangelho de Pedro, o evangelho de Maria, evangelho, né, de um monte de evangelhos, não é? Como um noticiário, porque Jesus era um profeta, era um homem que fazia milagres, né? É natural que outras pessoas também escrevessem isso, né, e registrassem, não é? O próprio Pôncio Pilatos tem um relatório dele lá, não sei se é verdade ou não, a verdade está no presente de Jesus. Que o que chegou até nós foi o que foi administrado pela influência dos bons espíritos, para que nós entendêssemos o básico, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, como eu dizia, Moisés proibiu o exercício da mediunidade, e pela lei, qualquer ela que seja, por mais simples que seja, não é possível proibir uma coisa que não seja possível. Não é? É um exercício filosófico. Então, essas são questões pequenas, questiúnculas, como se diz, filosóficas, que a gente precisa observar, não para argumentar para o outro. O Espiritismo não tem essa ideia de sair pregando nas manhãs, batendo na porta das casas, porque a divulgação do Evangelho é natural, as pessoas já estão a nos observar pela nossa própria transformação. Se reconhece o Allan Kardec dizendo, né, no mesmo período do Leon Denis, que viveu na França e assumiu, né, a presidência da Federação Francesa, né, de Espiritismo por um tempo, e quase ficou cego, mesmo ele sendo um espírito elevado, havia também na sua consciência resgates a serem feitos. Eu estava pensando outro dia, o próprio Chico Xavier, que preferiu não se curar daquele olho que ele tinha, né, porque ele disse que perderia aquela encarnação. E vejam que, né, considerando-se já o que está divulgado com relação às personalidades anteriores de Chico Xavier, que deixou um exemplo, sim, este de santidade, né, não de perfeição, mas de santificação, não é? No planeta ainda tinha resgates, né? Entre outras reencarnações do Chico Xavier, já aceitas pela cultura espírita, ditas pelo Geraldo Lemos Neto,
que é o herdeiro da obra do Chico Xavier, que conviveu com o Chico Xavier e que ele próprio, né, aceitou e esperou desencarnar para que não ficasse constrangedora a sua presença, né, lúcido nesse planeta, o próprio Allan Kardec sendo ele. Então, codificador do Espiritismo, continuador da obra. João Evangelista conviveu com Jesus 90 e tantos anos, psicografou o Apocalipse e ainda tinha problemas físicos, tomava mais de 20 remédios, não é? Então, quem somos nós, não é, para achar que nós não temos débitos e dores pelo caminho? Não é? Haverá choro e ranger de dentes, disse Jesus, mas a coragem de continuar, e é isso que eu quis dizer na questão do ônibus, né? Quando o ônibus freia, é uma lei de inércia que vai nos empurrando, mesmo que eu queira me segurar e ficar parado. Então a vida não vai parar. Eu posso me segurar na minha realidade interna ou externa, e isso é filosofia, para que a gente possa adaptar a lei do movimento na questão da imortalidade da alma que o Espiritismo nos traz pela figura de Jesus. Eu vejo isso por mim. Morei aqui no Esplanada, acho que 10 anos. Então, quando comprei a casa, fiz uma trabalheira lá toda, agora não me mudo mais. Porque já tinha me mudado 1 milhão de vezes de casa. Mas eu me mudei. Então, agora já não falo mais isso, né? Não, agora só quando eu desencarnar, né? Então, não vou falar isso, porque, né? Usar que os anjos digam amém, né? Não que desencarnar seja o fim, mas a gente não quer deixar, né? Ainda mais no Natal, né? O arroz com passa, né? A maionese com maçã. Que é bom, né? Imagina, né? Então, a vida está sempre mudando. E aqui eu vejo, como à medida que eu vou me alimentando dessas coisas desde sempre, para me aliviar do sofrimento, eu percebo que isso também é útil para aqueles que nos cercam como gratidão, né? como irradiação daquela luz que Jesus disse que eu não posso colocá-la embaixo da mesa, mas colocar ela para que todos vejam e se ajudem. Então nós estamos aqui usando o nosso próprio farol, né? Ontem estávamos lá em casa, e aí o netinho pequenininho aprendeu a caminhar, né? Então, e já sabe correr, né? Aprendeu a caminhar faz 1 mês e já sabe correr, coisa mais incrível, né? Aí estava com o celular já na mão, que agora é geração alfa, né? Já classificado. E entrou no escritório. Tudo escuro, né? E ficou, não é, mas não tem medo, não, mas ele estava com o celular, então ele estava com a própria luz dele, não é? Então nós temos a nossa própria luz a nos guiar e a persistir. Essa força, essa inércia que nos empurra ao movimento é para que a gente observe as coisas por outros ângulos, para que a gente aprenda o termo de que é consolo, e Jesus usou o termo consolador prometido, é consolo, precisa quem está sofrendo. Porque se eu não estou sofrendo, se eu estou em paz, numa consciência iludida com o materialismo, e o Leon Denis fala muito bem sobre isso, né, nas suas obras. Numa das obras, o problema do ser, do destino e da dor. Então vejam bem, problema do ser, quem eu sou, para onde eu vou, né? Qual é o meu destino? Meu destino é neste mundo, se o reino de Jesus também não era neste mundo, né? E por que existe a dor? Então, não tem como, né, em pouco tempo aprofundar todos os temas, mas são questões que o próprio Leon Denis aprofundou filosoficamente. A filosofia, tenho dito, ela não é algo a ser colocado somente na faculdade, né? A gente tem a imagem do professor filósofo, que é aquele ser fora do comum, né? Fora da realidade, que vai ficar lá falando palavras difíceis, né? Eu estava escutando antes de vir para cá e fiquei lá no meu silêncio, né? Resolvi ficar no escritório, não ir em casa almoçar e ficar meditando, porque às vezes, né, essa energia de fim de ano, de materialismo, né, de cálculo que as pessoas estão fazendo, quanto eu ganhei, quanto eu perdi, de saudade, né, de quem morreu, de quem não morreu, de quem desencarnou, de quem não desencarnou, de pressa para começar, né, ela abafa, né? Eu peguei de lá até aqui, de São Pellegrino até aqui, umas 42 sinaleiras todas fechadas. E aqui é fechada a rua, tive que dar a volta por baixo, né? Mas cheguei no horário, controlando a ansiedade para ter a paciência, porque se eu estava lá 2 horas, eu podia ter saído 15 minutos antes também, né? A gente culpa, né, o exterior pelos obstáculos e pede ajuda dos espíritos, né? Vou pedir para que os anjos tirem aqui a máquina da minha frente para eu poder chegar em tempo. Então isso é ilusão, né? É distorção
que eu só estou dando um exemplo que a gente faz isso, Deus resolva os meus problemas, não é? Tem uma música que diz Deus me dê grana, não é uma oração, é uma música que diz, mas dentro dessas ideias nós percebemos que a adequação dessa força de inércia que nos faz movimentar, ela nos leva sempre ao mesmo ponto, que é Deus. E essa convivência com Deus. E o amar a Deus exige sempre eu saber qual ponto da parada eu estou. Né? Que ponto eu vou, se eu pego um ônibus, em Porto Alegre as paradas são numeradas, aqui não, mas em Cachoeirinha, ali, Gravataí, parada 1, 2, 77, 78, né? Então eu tenho que ver quais são as paradas que eu posso descansar, eu posso refletir, eu posso amar o que consola a dor, eu posso fazer a caridade, eu posso me colocar, né, na posição do outro. E eu via o Divaldo Franco, justamente, né, antes de vir para cá, falando sobre, já com 91 meses atrás a palestra, eu sei que ele está hospitalizado, né, está se recuperando, mas enfim, postada há um mês, né, a influência que os espíritos têm em nossas vidas, que o Espiritismo já disse, né, como eu disse antes, positivas ou negativas. E ele conta, né, que a maneira como ele muitas vezes é influenciado pelos mentores que os ajudam, porque ele disse que ele foi fazer uma palestra e ele via o texto escrito na frente, os outros ouviam, não é? E ele dizendo isso, contando as gafes que ele também cometia, não é? E rindo e brincando, mas também contando o caso de uma senhora que foi muito cruel com as concepções que fazia em uma determinada existência, pela sua vida indisciplinada, e não deixava que os espíritos que se concebiam, né, pelo ato ilícito que ela cometia sexual, realizavam abortos. E naquela encarnação ela estava enfrentando problemas, né, de câncer no útero, e perguntou para ele se na próxima vida ela teria também. Ele disse, não te preocupa com a próxima, se preocupa com essa vida, porque Deus é bom, a sabedoria de Deus, a vontade de Deus que está no Pai Nosso, ela nos leva a um destino final que nós não imaginamos, muito melhor do que nós achamos que seja para nós. Nós temos o ego, né, de achar que só nós sabemos calcular a nossa felicidade. E não é bem assim, porque nós ainda estamos numa fase de relativa infantilidade espiritual, não física. Nós vamos repetir isso muitas vezes e daqui a pouco muitas pessoas influenciadas, não é, pelos espíritos, pode até espíritos que, como disse a Maíse Braga, não vão se entregar sem espernear, que estão como filhos de Deus, iludidos, como disse Jesus, Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem, direcionados ao mal que é a ausência do bem, que é a falta de luz, não como competidores com Deus, que criou o universo, que é incapaz, né, de fazer o mal para um dos seus filhos, ou seja, o mal que é semeado pela consciência livre, com o seu livre-arbítrio, que depois vai se aprisionando e perde a liberdade e precisa então retornar, entrar numa viagem onde as restrições são impostas por Deus. E aí tudo isso está no Evangelho. A prosperidade do mal que causa inveja para as pessoas. Onde é que está Deus? Se o cara porque o materialista vai pensar isso, o invejoso vai dizer, pô, o cara é um traficante, o cara é um bandido. Uma notícia do Fernandinho Beiramar, que está 20 anos preso e consegue, a inteligência de um ser como esse, consegue ganhar milhões de dentro da cadeia, mandando matar, mandando roubar cargas. Então, se fosse para o bem, não é? Então ele não sabe o que faz, ele está 20 anos preso. Então vejam como somos ainda, não é, focados na matéria, né? Que é boa, que é importante, hein? Nós temos que comer, nós temos que vir até aqui, nós temos que usar tecnologia, nós precisamos prosperar, nós precisamos, não é, desenvolver. Muito melhor que tenha um asfalto ali do que tenha, né, um monte de barro, ok. Mas é preciso saber que nós vamos nos mudar. Como eu, né, levianamente disse que não ia mais me mudar, mas não mandei nada, né? Porque você não espera o que vai acontecer. O que vai acontecer? Né? E nós vamos mudar de corpos. E novamente, vamos para uma morada espiritual, vamos voltar.
o lugar naquelas paradas, né, vamos dizer, nas escalas evolutivas dos espíritos que são infinitas, e a felicidade que eu desfruto disso é cada um segundo as suas obras. Então, se eu posso controlar a minha ansiedade e recomeçar e agir na direção deste filtro que é o corpo de carne, como disse o Divaldo Franco, a mulher perguntou para ele, ele disse, olha, você vai, nesse caso, né, a misericórdia do esquecimento foi abrandada porque ele falou da vida passada para ela, né? Porque conforme o grau de evolução, só isso consola. Você tem que saber que numa outra encarnação, se você não encontrar a causa das aflições nesta encarnação, você semeou em algum lugar, porque Deus é bom. Deus não vai te mandar, não vai errar o endereço, né? Não é os correios aqui e telégrafos, né? Não é nossas ruas que não tem número, não é essa desordem que nós vivemos imperfeitas, não é? Deus não vai errar, a nossa energia tem um endereço vibratório, como nós não temos uma digital diferente de 8 bilhões de pessoas, não temos uma íris diferente, né? Achar que o código genético é obra do acaso, é uma ilusão da ciência. Então, quando nós estamos vivendo determinada situação, o que é preciso fazer, segundo o Espiritismo me ensinou, segundo o próprio Leon Denis também fala no problema do ser, do destino e da dor, no cristianismo e espiritismo, que não nos foi ensinado, mas o Evangelho ensina, é aceitar. Essa realidade não vai mudar, porque há no verbo, né, o futuro do pretérito, não sei por que se inventou isso, mas existe, né? E se eu tivesse agido assim, mas não agiu, né? Então isso gera insegurança, né? Se eu tivesse... Bom, tudo bem. Uma vez você pode até pensar e refletir que talvez teria sido melhor. Mas a partir disso transformar num lamento, e nesse lamento você se paralisar porque você acha que não pode retornar. Se eu tivesse vindo mais cedo, não teria chegado em cima da hora. Se eu tivesse vindo por aquela rua, não teria ficado atrás do caminhão. Mas não aconteceu. O passado a Deus pertence, assim como o futuro, né? Eu até acho que Deus muda o passado porque Ele é Deus. Nós não mudamos, né? Mas isso é uma questão física que a gente nem sabe se é possível aqui como seres humanos. Só que o Espiritismo, dentro dessas ideias todas, ele nos consola no sentido de que, a partir do momento que eu consigo descortinar um defeito, que eu achava que era intransponível, a fé que move montanhas, e venci, e se eu não me orgulhar dele, né, e não me deixar tomar pela vaidade, eu vou ver outros tantos que eu preciso andar. Foi isso que o filósofo Sócrates, que é um pré-cristão, disse, eu só sei que nada sei. Porque quando ele viu e vislumbrou o infinito, ele percebeu o quanto ele ainda não sabia. Não que ele não soubesse, porque ele se dizia o mais humilde grego, porque todos achavam que sabiam tudo. Eu sei, claro, o Espiritismo fala de reencarnação, o Espiritismo fala de amor, o Espiritismo fala de caridade, né? Tudo isso eu sei, vou desencarnar, beleza. Mas será mesmo, né, que nós estamos andando na velocidade que foi planejada para o nosso projeto reencarnatório? A procrastinação, né, que se diz eu deixo para depois, né? A gente vai vendo assim os acontecimentos da vida e vemos que pessoas que a gente ama, que vão passando, né, as fases, para não citar nada pessoal, né, porque todo mundo me escuta, né, lá. Então, a gente vai vendo as pessoas vão ficando com os mesmos erros comuns, às vezes, de relacionamento lá de quando eram jovens, mas que se agravam, né, e porque há uma licença pela idade. Né? Eu posso, porque eu posso falar o que eu quero, porque eu... Não pode. Né? Mas quem está ao redor tem que ter paciência, tem que ter amor, porque você não chegou ao final daquela encarnação, você ainda está convivendo com aquilo, é porque não está consolidado ainda o bem, para a gente seguir os próximos degraus. Isso tudo no livro Cristianismo e Espiritismo faz uma análise histórica de que o atraso da nossa humanidade se gerou justamente pela necessidade de nós, humanos, apegados ao poder e à matéria, e ao Mamon, que é o deus do dinheiro, como diz o Haroldo Dutra Dias, né? O marketing do Império Romano era justamente esse, ele que falando, eu não estou aqui, né, inventando, mas era tão importante que dizia, olha, Jesus não está aqui, tomamos conta da tua cidade, morreu, mas o imperador é bom.
E não era, né? Mas a partir disso, nós vivemos presos nestas realidades materialistas que trouxeram a humanidade para um momento de transição planetária anunciado no Evangelho de João, com sérios problemas, que realmente o consolo do Espiritismo nos dará não a mesma coragem daqueles que eram jogados aos leões e não renunciavam a Jesus, mas sim de enfrentarmos os leões do dia a dia, né? De uma sociedade onde, por exemplo, o narcotráfico toma conta do Estado cada vez maior e cobra aquelas pessoas, né, que estão lá não estão por acaso, tanto oprimidas quanto, né, os vilões. Ou qualquer outro exemplo que a gente possa dar, né, de acontecimentos que nos cercam e que fazem parte, não é, da nossa realidade presente. Eu sou espírita, tudo bem, então eu vou morrer, eu vou para o plano espiritual, não tenho problema com o mundo que eu estou. Mas então por que eu estou encarnado, né? Quantas pessoas nesse momento estão assistindo lá o jogo do Botafogo, né? E que poderiam estar fazendo tudo bem, nada contra. Gosto de futebol, sou brasileiro, mas poderíamos estar um pouquinho que fosse, né, mais presentes nessa questão de consolar para ser consolado, né? Como disse São Francisco de Assis. Então, nesse atraso espiritual, num momento de transição planetária, aonde as portas estreitas, não é, estão recebendo aqueles que realmente são os trabalhadores de última hora, que buscam a sua transformação com sinceridade, não apenas dizendo, ó Senhor, Senhor, porque ainda não estão livres das hipocrisias que nós temos, mas humildade, sabendo que os nossos defeitos foram por muitas e muitas vidas jogados para frente, então nós repetimos o mesmo personagem, a mesma novela que se repete com personagens trocados, o mesmo cenário, né? Às vezes até os mesmos personagens na mesma situação, no mesmo ambiente, e não avança, só piora, só sombras, porque essa teimosia nós vamos apostando, né, que mais cedo ou mais tarde, né, por obra, né, do Espírito Santo, né, como foi criado inclusive, né, vai se resolver. Não vai sem a nossa ação. Isso, então, essa infantilidade espiritual, Leon Denis aborda na sua obra. Por isso que eu quero sugerir que o pessoal leia. Pelo menos, se não entender, vai estudando aos poucos. Eu também não entendo tudo. O problema do ser e do destino da dor se explica exatamente por nossos comportamentos mal observados filosoficamente diante da realidade que nós estamos vivendo. E aí se tornam possessões, obsessões, hábitos repetitivos, etc. Não é? Para concluir, então, a nossa ânsia de poder hoje está, como sempre esteve, né, intrincada na política e na religião. Duas coisas que andaram sempre juntas na história. Os sacerdotes egípcios eram altamente politizados, eles que mandavam no imperador. Quando Akenaton transformou o Deus único, a gente acha, foi muito bom, não é? Mas havia uma briga lá dos que achavam que Deus era um e outro, né? E aí a mesma coisa que hoje, o mesmo fundamentalismo. Só que depois, no final, mesmo fundamentalismo, eles se acertaram, o imperador e o sacerdote, né? E ficaram com o poder os dois. Então, onde é que estava Deus nessa história toda, né? Hoje tem uma notícia que o Senado já aprovou uma regulamentação da inteligência artificial, que nem eles sabem o que é. O Bill Gates, não é, que é um dos gênios da tecnologia moderna, disse no documentário que a inteligência artificial ainda está sendo estudada. Mas para não perderem o poder de fiscalizar e de cobrar impostos, como os velhos romanos, né, vamos regulamentar antes que seja tarde, antes que alguém regulamente antes que nós. Não é? Então assim a religião aconteceu quando se transformou católica, apostólica, romana. A palavra romana virou o império. Né? A história, infelizmente, né, dos papas antigos era de altas perversidades. E Jesus disse que cada um era o seu próprio templo. A reencarnação foi retirada, não é, do conceito, e a infantilidade se estabeleceu. E aí não achemos, né, que por sermos espíritas hoje somos privilegiados, porque é bem provável que a gente estivesse sendo um daqueles que, se não estivesse no clero, lá no alto clero, estava recebendo as ordens, na minha pequena comunidade, como pároco, como coroinha, como freira, ou como vizinho que denunciava o outro para ganhar uma grana, vendendo indulgência, né? Porque eles vendiam indulgência para ganhar o reino do céu. A gente reencarnou. Ser cristão exige mais dentro do espiritismo.
porque me responsabiliza mais. Nem tudo é karma, nem tudo é vida passada. Muito eu estou ainda vivendo o mau hábito que por vidas e pós-vidas e pós-vidas e pós-vidas eu esperei que viesse alguém me salvar, cobrir a minha multidão de pecados, para depois pecar de novo. Como fizeram muitos daqueles que Jesus curou, da lepra, reconstituía órgãos, inclusive, não é? E iam lá, não seguir Jesus, mas seguir o materialismo. É uma visão filosófica, né, que quando, para concluir, eu cito como exemplo, a palavra cria, né, um arquétipo, um paradigma, um objetivo a ser atingido. O Evangelho é um objetivo. O Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem que ler todo dia o Livro dos Espíritos para atingir aquele exemplo. Então vai demorar muitas vidas, né? Jesus era perfeito, nós estamos ainda em andamento. Mas, porém, como aquele celularzinho que meu neto entrou lá no quarto escuro e que serviu para que ele não se apavorasse, né? É também a nossa pequena luz, a nossa fé no tamanho de um grão de mostarda, com a bênção do Espiritismo, que não vai nos esmagar. A vontade de Deus nos ama e ama todos esses que foram citados aqui. Em algum momento da história poderiam ter sido nossos como outros personagens. Agradecendo, portanto, a essa possibilidade de ter como informação essa ação do mundo espiritual sobre o planeta Terra e essa governabilidade sobre o planeta Terra que não está abandonado, nós vamos confiar na palavra de Jesus, nós vamos confiar em Deus e vamos rezar para que a gente se adeque mais ou menos, né, nesse exército do bem que a gente ainda tem que construir em nós e exemplificar. Então a tarefa não é tão pouca não, né? Às vezes era melhor vir um leão que já levava embora e acabava com o compromisso e a chance de errarmos mais, né? Então vamos fechar os nossos olhos, agradecendo ao nosso Deus Pai Criador, pela oportunidade de aqui estarmos, do compromisso com essa palavra, que não é por acaso. E te pedimos, Senhor, que nesses momentos também, né, de calendário, que nós possamos irradiar, não só daqui, mas também daqui, para aqueles que ainda estão desfocados da fé, que nem iniciaram ainda essa jornada ou estão indo na direção contrária sem saber o que fazem, Senhor, pedindo também perdão pelos nossos defeitos, orando pelos nossos inimigos, aos quais ainda os temos, por alguma razão, mas que não sejamos inimigos de ninguém, nem perseguidores, mas saibamos aceitar o nosso quinhão de dor, mas também de amor que Tu nos dá constantemente. Porque sem esperança, sem amor e sem fé é impossível realmente sermos criados para a luz. Então sabemos, Senhor, que a dor não é maior do que aquilo que Tu guarda para nós. Muito obrigado por este momento, obrigado pelo Harmonia e Luz, pelo trabalho que aqui é semeado, que seja feita a Tua vontade e que assim seja. Até com trilha sonora, né? Obrigado.